Hoje eu quero falar sobre o tema tal pai, tal filho. Qual é o tema dessa manhã? Quem quer ouvir essa mensagem para dizer glória a Deus? Eu quero falar com você esta manhã sobre algumas situações que às vezes se repetem na vida dos filhos. Acontece na vida do pai e da mãe. Eu vou falar muito pai, eu vou usar uns exemplos de pai aqui esta manhã, porque hoje é dia do pai, dos pais. Pelo menos a mensagem, né, irmãos? E vou falar também, mas eu quero que você aplique esta mensagem como os pai e mãe. Porque muitas das vezes os nossos pais vivem situações, ou os pais passam por algo, e passam alguns anos, de repente aquela mesma situação está sendo vivenciada na vida dos filhos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso esta manhã, até mesmo para nós orarmos sobre isso. Porque existem algumas coisas que aconteceram na vida dos nossos pais, que se acontecer na nossa vida, a gente vai dar um glória a Deus tremendo, porque é bênção. Mas existem coisas que às vezes os nossos pais viveram, que nós não gostaríamos de viver. Sim ou não? Da mesma forma, nós pais, você pai e mãe, às vezes tem alguma situação que você viveu, ou vive, que você pede a Deus para que os seus filhos também possam viver, porque foi bênção na sua vida. Agora, da mesma forma, às vezes nós pais vivemos situações, cometemos alguns erros, e o maior desejo do nosso coração é que os nossos filhos não passem pela mesma situação, ou não cometam o mesmo erro. Então eu quero aprender isso com você esta manhã, e no final a gente vai orar, e nós vamos pedir ao Senhor, para que Ele possa cuidar da nossa vida, nós como filhos, mas também para Ele possa cuidar da vida dos nossos filhos, da nossa descendência, no nome de Jesus. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? E eu quero tomar como exemplo esta manhã a vida de Abraão e Isaac, porque é algo interessante. Algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão, daí a pouco se repetem na vida do seu filho Isaac. E quem sabe olhando para essa mensagem hoje, a gente pode perceber e entender como que algumas coisas aconteceram na vida dos nossos pais, também está se repetindo na nossa vida, para que no final a gente possa orar e repreender tudo aquilo que seja maldição, tudo aquilo que não é bom, no nome de Jesus. Quem está comigo para dizer amém? Me faz a gentileza, Gênesis capítulo de número 12, por favor. Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 1. Gênesis capítulo 12, o versículo de número 1. Diz assim, todos encontraram? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Em Gênesis capítulo de número 12, nós temos aqui o chamado de Deus para Abraão. Deus chamando ele, dizendo: olha, sai de onde você está, e vai para onde eu te mostrarei. É interessante, irmãos, porque se nós não temos uma direção certa aonde vamos, nós acabamos perdendo tempo e dando volta. Sim ou não, gente? Dando volta. Eu vivi uma situação sexta-feira, fui numa formatura do irmão Isaías, que agora é sargento, glória a Deus pela vida dele. E aí ele disse assim: olha, pastor, põe o carro no estacionamento e o negócio é de frente. E aí o que eu fiz? Cheguei, pus o carro no estacionamento. Quando eu saí com a Dani, saí conversando com ela. E aí o que aconteceu? O negócio era aqui, ó.
Eu saí com ela e desci, procurando. Aí eu desci o quarteirão, virei do outro lado, e ela passou uns medos, que tinha umas pessoas estranhas. Depois subimos de novo, aí deu calo no pé dela, que ela estava de sandália, aí ela foi mancando. Quando nós viramos, procurando o lugar, quando nós viramos, aí olhamos o lugar, era de frente, exatamente para o estacionamento, mas faltou para nós olharmos para o lugar certo. A gente saiu e olhou para baixo, andamos uns 15 minutos, mas se a gente tivesse olhado para o outro lado, tinha dado 2 minutos, dava alguns passos e já estávamos de frente onde era. Quando nós não temos uma direção exata, a gente dá volta, a gente perde tempo. Sim ou não, irmãos? Fica às vezes até machucado, ela feriu o pé porque a gente andou desnecessário. Era de frente, mas olhamos para o lugar errado. Deus, no chamado de Abraão, Ele está dizendo: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei. A gente vai ver nesse texto, e na vida de Abraão, que Deus vai dando direção para ele. E eu sei também que Deus, Ele não deu direção apenas para Abraão, mas Deus pode dar direção para cada um de nós nesta manhã. Deus pode dar direção para a vida do pai, Deus pode dar direção para a vida da mãe, Deus pode dar direção para a vida dos filhos. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus? E nessa direção que Deus está dando a Abraão, Deus está dizendo para ele: vai na direção que eu estou te mostrando, porque eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você, e eu vou abençoar a sua descendência, eu vou abençoar sua família. Agora, vale lembrar, meus irmãos, que o desejo de Deus não é abençoar apenas Abraão. O desejo de Deus é que Abraão siga a direção que Deus está dando para ele, para que Abraão seja abençoado e também seja abençoado toda a sua família. Eu aprendo com isso, que o desejo de Deus é abençoar você, pai, você, mãe, mas o desejo de Deus é que também esta bênção alcance a sua família. Então a gente precisa andar na direção de Deus, porque se andamos na direção de Deus, nós somos abençoados, mas também a nossa descendência, ela é abençoada. Quem concorda comigo pode dizer um glória a Deus bem forte aqui esta noite, esta manhã. Deus quer nos abençoar, mas também abençoar a nossa casa. Então eu queria que você dissesse comigo: a minha família, toda a minha geração, seremos abençoados por Deus. O que a gente precisa fazer para isso? Uma coisa: seguir a direção de Deus. Olha o exemplo que eu dei ontem. Isaías deu a direção, mas eu distraí e fui andar por outro, deu uma volta gigantesca. Se eu tivesse acontecido qualquer coisa, eu não podia falar nada. O que ele ia falar para mim? Não, mas eu te falei, era de frente. Às vezes Deus dá uma direção para nós e a gente se distrai com algumas coisas. E quando distraímos, nós podemos perder algo que Deus está dando para nós. E isso vai refletir na nossa casa. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa manhã: eu vou seguir a direção de Deus, para que a bênção esteja sobre mim e sobre a minha família. Quem está comigo aqui essa manhã que pode dizer um glória a Deus? Abraão sai na jornada junto com a sua esposa para andar dentro dos planos de Deus. Agora, a Bíblia diz que teve um momento nessa jornada que houve um momento difícil, um problema, houve fome na terra. E quando aconteceu aquele tempo de fome, no caminho surgiu essa dificuldade para o casal, porque todos nós, mesmo na direção que Deus nos dá, às vezes podemos passar algum momento de desafio, e certamente nesses dias de desafios, Deus vai nos ensinar algo. E naquele tempo de fome, Abraão, ele decide ir com sua esposa para a terra do Egito, para fugir da fome. E se você olha comigo em Gênesis 12, verso 10, olha comigo por favor, você pode até deixar a Bíblia aberta, que a gente vai ler vários versículos. O verso 10 diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande, onde? Na terra. Então, no caminho tem fome, tem um momento difícil, e no momento difícil, Abraão decide entrar no Egito. E agora, o grande problema não é Abraão ir no Egito. O problema, meus irmãos,
é que quando Abraão entra no Egito, ele decide contar uma mentira. Decide fazer o quê? Falar uma mentira. E que mentira que ele fala? Está no versículo 11. Olha comigo, por favor. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: eu sei que você é uma mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é a sua mulher, matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha, que é o que, gente? Que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Abraão, ele está indo na direção que Deus deu, mas agora, diante de uma situação, ele decide contar o que, gente? Uma mentira. Ele está entrando no Egito. Sara, segundo a Bíblia, é uma mulher bonita, e ele, com medo de que os egípcios, para tê-la como mulher, matassem ele fala para ela: olha, quando nós chegarmos no Egito e se perguntarem se é a esposa de Abraão, diga: não, eu sou apenas irmã. Então, ao invés de Abraão se apresentar como casal, ele fala uma mentira. O mesmo Abraão que teve fé para sair de casa com a sua esposa e ir para uma jornada que ele não sabe a direção, ele tem apenas uma palavra de Deus. Deus diz para ele: vai, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Ele tem fé para deixar tudo para trás e ir junto com Sara. Mas esse mesmo Abraão de fé, quando chega no Egito, com medo agora de ser morto, ele conta uma mentira. Quem está entendendo até aqui pode dizer amém? Ele tem fé para obedecer, mas agora ele não tem fé para crer que Deus podia guardar ele e sua esposa. Então ele pede ela para contar uma mentira. Ele tem medo do que pode acontecer. E aí, meus irmãos, essa foi uma situação ruim na vida de Abraão, porque Abraão, ele chega e ele fala essa mentira para Faraó. E aí, quando ele fala essa mentira, ele até recebe presentes. Os egípcios, quando procuram saber quem é essa mulher, ele é a minha irmã. Aí eles ficaram de olho nela, falaram: peraí, se é sua irmã, ela é muito bonita, nós vamos pegar ela e vamos levar para Faraó. E Abraão ficou o quê? Calado. Vendo a esposa sendo levada para lá, calado, contando uma mentira. Aí eles vêm e trazem presentes para Abraão. Eles enchem Abraão de presente, que era costume dar presente para o irmão mais velho ou para o pai da moça, para ter a moça agora como esposa. Os egípcios fazem isso, e Abraão recebe os presentes. Abraão recebe tudo aquilo, toda a riqueza que eles dão, ele aceita, como se tudo aquilo fosse uma verdade. E aí, meus irmãos, Abraão vai fazer isso até que Deus, foi preciso Deus intervir naquela situação, porque senão Faraó, ele iria deitar e ter uma noite com Sara. Imagina que tragédia que seria, imagina o que iria dar isso. Então Deus intervém, e Deus diz para Faraó que aquela mulher não era irmã de Abraão, mas era sua esposa. Olha o verso de número 17, por favor. O verso 17 diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste que é irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai embora. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele. Acompanharam-no, a ele, sua mulher e tudo aquilo que tinha. Deus teve que intervir, irmãos, por causa de uma mentira de Abraão. E aí então Faraó faz o quê? Diz para ele: olha, vai embora, sai daqui, põe Abraão para fora do Egito, porque Faraó entendeu, quase que nós somos amaldiçoados por causa disso. Entenda comigo, Abraão é um homem bom, Abraão é um homem de fé, Abraão é um homem de Deus, mas um dia no aperto ele contou uma mentira. Anos depois,
Abraão vai cometer o mesmo erro. Porém, agora não no Egito, mas numa terra chamada Gerar. Qual é o nome da terra? Gerar. Se você passa algumas páginas na sua Bíblia, vai no capítulo 20. Abraão, irmãos, não aprendeu com erro. Ele falou aquela mentira, Deus corrigiu, Deus ia amaldiçoar os egípcios. Deus não deixou aquela mentira continuar. Passou uns dias, passou um tempo, Abraão vai cometer o mesmo erro. Gênesis 20, verso 1, quem encontrou diz amém? Partiu Abraão dali da casa para a terra do sul, e habitar em Cádiz e Sul, e peregrinar onde? Em Gerar. Havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás, por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada e tem marido. Anos depois, Deus já tinha mudado o nome dele de Abrão para Abraão, o nome de Sarai para Sara, mas chega agora, anos depois, a mesma história. Abraão entra numa terra chamada Gerar, e quando ele chega naquela terra, ele tem medo de morrer de novo, e de novo ele diz para Sara, Sara, fala que você é minha irmã. Mesma mentira. Agora, antes que acontecesse uma tragédia na terra de Gerar, o que Deus faz? Deus teve que intervir novamente. Deus vem e diz para o rei de Gerar, olha, essa mulher não é irmã de Abraão, é esposa. Se você tocar nela, você vai morrer, vai ser amaldiçoado. 2 vezes Abraão mentiu, e a mentira foi a mesma. Ele olhou e disse, não, ela não é minha esposa, é o quê? É minha irmã. Abraão parece que tinha uma dificuldade com isso. Então 2 vezes que ele se viu em aperto, passou aperto, ele contava mentira. E é homem de Deus, é homem de fé, sim ou não, gente? Sim. Mas ele usava mentira para escapar de uma situação. Sara, irmãos, ela era na verdade meia irmã de Abraão, porque ela era filha do pai com outra mulher. Porém eles se casaram, e quando se casa, ela se torna o quê? Esposa. Se torna esposa. Não é mais meia irmã, é esposa. E o que Abraão fazia? Ele contava mentira ou contava uma meia verdade quando convinha a ele. E todas as vezes que ele contava, Deus então vinha e dizia, é mentira. Ele falava, minha irmã, Deus vinha e dizia, é mentira. Porque para Deus não tem meia verdade. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não tem meia verdade. Então toda vez que Abraão falava aquela meia verdade, Deus vinha e dizia, é mentira, Abraão. É mentira, falou para o rei de Gerar e falou também para Faraó, rei do Egito. Por isso, todas as vezes que Abraão contou, Deus corrigiu dizendo. Agora, o que é curioso nessa mensagem esta manhã, para eu terminar? O curioso nessa manhã, meus irmãos, é que Abraão um dia vai ter um filho chamado Isaac. Como é que é o nome do menino? Isaac. Isaac nasce, filho de Abraão e Sara. Isaac cresce. Isaac conhece uma moça e casa com ela, o nome dela é Rebeca. Qual é o nome dela? Rebeca. E aí o que acontece? Isaac agora casado com Rebeca. Anos depois, Abraão já tinha morrido, presta atenção, Abraão morreu, e a mesma história vai se repetir na vida do filho, na vida de Isaac. Isaac já está casado, Isaac já tem filhos, Isaac já é maduro em idade, o pai morreu, mas a mentira que o pai contava, a estratégia de mentir que o pai tinha, Isaac também herdou. Quem está entendendo? Alguém já falou assim, nossa, você é mentiroso igual seu pai? Você é mentirosa igual sua mãe? Já escutou uma coisa assim? Levanta a mão não. Ser desorganizado igual o seu pai.
desorganizado igual sua mãe. Já escutou alguma coisa assim? Imagina, a Rebeca podia dizer assim: olha, Isaac, você é mentiroso igual seu pai. Em Gênesis capítulo 26, versículo de número 1, vamos ver? Gênesis 26, verso 1. Gênesis 26, verso de número 1. Diz assim: e havia o que, gente? Fome na terra. O mesmo cenário, presta atenção. Fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de quem? De Abraão, olha aí. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, onde, gente? Gerar. Olha para mim, por favor. Mesmo problema, na mesma terra. Olha isso, tudo igual. Fome, ele está em Gerar, igual o pai. Agora olha o verso 2. Apareceu o Senhor e disse: não vá para o Egito, habita na terra que eu te vou falar. Peregrina nessa terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Eu confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac onde? Em Gerar. Então é a mesma cena. Ele recebe uma palavra de Deus como o pai recebeu, uma palavra de Deus. Tem fome na terra como nos dias do pai. Ele vai habitar na terra de Gerar como pai, e ele é casado como o seu pai. Porém, meus irmãos, o que acontece é que quando Isaac chega nessa terra, ele vai contar a mesma mentira que o pai contou. Ele chega em Gerar e ele diz a mesma coisa. Olha o verso 8, na sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis 26, versículo de número 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, olha o verso 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: o que ele disse? É minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, porque porventura dizia, para que não me mate os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista. A mesma história, a mesma. Quando chega no versículo 8, Deus faz o que? Verso 8, 9, 10 e 11. Deus vem e faz a mesma coisa que fez na época de Abraão. Deus vem e conta para o rei, para Abimeleque, e diz: olha, essa mulher não é irmã de Isaac, porque Abimeleque olha e ele vê Isaac brincando com Rebeca, e quando ele vê os dois ali brincando naquela intimidade, ele cai a ficha e entende: peraí, essa não é a irmã dele, essa é a esposa de Isaac. A mesma história, fome, mesma terra, casado, a mesma mentira e a mesma intervenção de Deus. Irmãos, agora escuta uma coisa comigo. As duas vezes que Abraão mentiu, falando sobre Sara, Isaac não tinha nem nascido. Não dá nem para dizer assim, não, Isaac aprendeu com o pai. Não, ele não tinha nem nascido. E a mesma história está se repetindo. Anos depois ele mente como pai, a mesma mentira. Irmãos, quantas vezes nós como filhos vivemos situações que são exatamente as mesmas situações que os nossos pais viveram. O vício, às vezes, é o mesmo vício. O pai fumava, o menino fuma. Ou o pai bebia, o filho bebe. Ou a mãe. O mesmo vício. Às vezes o mesmo problema. Sim ou não, gente? Mesmo problema. Às vezes a menina, o pai era um carrasco para a mãe. Ela casa com alguém que é igual ao pai. E agora é um carrasco na vida dela. As histórias vão se repetindo. É interessante isso. Às vezes é a mesma doença, mesmo comportamento. Às vezes repete a situação financeira difícil, aí a descendência, a mesma coisa.
vai repetindo. A gente vê isso aqui na vida de Abraão e de Isaac. Parece que a história se repete. O pai divorciou, a mãe divorciou, anos depois, daí a pouco, quem está divorciando? O filho. Mas aí o pai morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, de repente, o filho ou a filha está com o quê? A mesma doença. O pai era mulherengo, mulher, não podia ver uma mulher, aí o filho é igualzinho, não pode ver mulher também. Ou a mãe era difícil, não podia ver um homem. Aí a filha, mesma coisa. O pai é violento, menino, mesma coisa. Ou a filha casa com alguém que é reflexo de que era o pai. É muito forte, irmãos, a influência de um pai e uma mãe na vida dos filhos. Sim ou não? E o que a gente precisa fazer essa manhã? Eu queria te chamar essa manhã para a gente se posicionar como filhos e dizer: eu não aceito na minha vida as mesmas mazelas que os meus pais viveram. Você tem que tanto orar quanto se posicionar e dizer: se meu pai e minha mãe errou nessa questão, eu vou fazer de tudo para não cometer o mesmo erro. Se minha mãe foi uma péssima esposa para o meu pai, eu vou ser a melhor esposa que eu puder para o meu marido. Se meu pai foi um péssimo marido para minha mãe, eu vou ser o melhor marido que eu puder para minha esposa. Se meu pai foi uma péssima referência para mim, eu vou ser uma ótima referência para os meus filhos. A gente tem que se posicionar. Você precisa olhar para a sua geração, orar e dizer: Deus, eu não aceito a maldição, se vem de geração, em mim não vai chegar. Por causa do sangue de Jesus, eu creio que bloqueia essa maldição na minha vida. Algum crente aqui essa manhã? Mas além de orar, você precisa se posicionar e dizer: eu tenho a chance de fazer diferente. Tem um crente aqui comigo essa manhã. Por melhor que seu pai tenha sido, que é alguém melhor do que Abraão, eles cometeram erros, claro. Por melhor que nosso pai tenha sido, ou seja, até hoje, a gente precisa olhar para eles, tentar ver onde há alguma maldição, onde há algo, e dizer: Deus, em nome de Jesus, não vai chegar na minha vida, não vai chegar na minha casa, não vai chegar no meu casamento, não vai chegar na vida dos meus filhos. Então, crente aqui esta manhã, tudo aquilo de errado que eles viveram, toda a enfermidade que eles tiveram, em nome de Jesus, na minha vida não vai chegar. Agora, se você está aqui esta manhã e é pai e mãe, você também precisa orar sobre a vida dos seus filhos, porque nós cometemos erros. Quem não comete erro nessa vida? Só Jesus. A gente erra. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e não a verdade não. Então a gente falha. A Bíblia diz: todos pecaram. Se é todos, eu estou incluso. Sim ou não? Todos. Então nós erramos, nós falhamos, e a gente precisa orar, pedir ao Senhor para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Nós precisamos orar e dizer: Deus, não deixa essa enfermidade que está sobre mim, que não chegue na vida dos meus filhos, no nome de Jesus. Tem um crente aqui comigo essa manhã? Alguém pode dizer um glória a Deus bem forte aqui? Nós precisamos nos posicionar. Agora, eu acredito que nenhum pai é de todo ruim. Abraão, ele mentiu, Isaac comete o mesmo erro, mas Abraão tinha qualidades, assim como os nossos pais, e assim como nós que somos pais. E uma das qualidades que Abraão tinha, que Abraão, ele andava com Deus. E Isaac teve a oportunidade de seguir esse exemplo do seu pai também. Então por isso que Deus diz para Isaac em Gênesis 26, 24, olha comigo na sua Bíblia, a gente está quase terminando. Gênesis 26, 24 diz assim: apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse:
Eu sou Deus de Abraão, teu. Me ajuda, igreja. Sou Deus de Abraão, teu. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Deus está dizendo assim para Isaac: Isaac, teu pai cometeu erros. Você não precisa cometer os mesmos erros que ele. Mas Deus está falando: mas Isaac, tem uma coisa. Teu pai andava comigo. E assim como eu fui com teu pai, eu vou ser com você. E olha, vou ser com a sua descendência. Deus é um Deus de gerações. Pastor, mas meu pai não conheceu Jesus. Então que você seja o inicial. Que Deus possa dizer para o seu filho, para a sua filha: olha, assim como eu fui com seu pai e a sua mãe, serei contigo e serei com a sua descendência. Tem um crente comigo para dizer um glória a Deus aqui esta manhã. Deus está dizendo isso para Isaac. Agora, irmãos, nós vamos então orar, porque eu quero ter sobre a minha vida as qualidades do meu pai e da minha mãe. Então a gente precisa entender isso. Onde eles falharam, nós temos a chance de fazer diferente. Sim ou não? Agora, onde eles acertaram, dizer assim: eu sou honesto como meu pai era. Eu sou uma mulher correta como a minha mãe era. Eu sou uma mulher de oração como a minha mãe era. Qual é a qualidade dos nossos pais? Muitas. Então nós podemos herdar as qualidades. E aonde eles falharam, nós podemos tomar uma decisão de fazer diferente. Tem um crente comigo aqui esta manhã. Tem um crente aqui que pode dizer um glória a Deus bem forte aqui esta manhã. Então nós vamos orar. Essa é a primeira mensagem do Dia dos Pais nessa manhã. À noite eu vou falar uma outra mensagem. E nesse Dia dos Pais, nesse domingo de ceia, eu quero convidar você a duas coisas: orar e se posicionar. Fazer o quê? Como filho, ore e diga: Deus, na minha vida, eu não quero que o erro esteja sobre mim, que a maldição esteja sobre mim, mas eu quero, onde eles acertarem, eu quero aprender com eles. Como filho, você vai orar. E como filho você vai se posicionar. Como eu posso fazer diferente? Ou onde eu posso fazer igual? Seu pai e sua mãe foram honestos? Você pode fazer igual? Deve. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Seu pai destratava a tua mãe, você vai fazer igual? Não. Posicione-se. Você esta manhã que é pai e mãe, você precisa fazer a mesma coisa. Orar e pedir a Deus para que os seus erros, teus filhos não cometam os mesmos. Orar e pedir a Deus para que onde você acerta, para que seus filhos acertem também. E você precisa se posicionar como pai e mãe. Se posicionar como? Tomar uma decisão esta noite, esta manhã, de se tornar um exemplo para a vida dos seus filhos. Um exemplo de homem e mulher de Deus. Um exemplo de oração. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta manhã? Um exemplo para que eles não precisem buscar na internet alguém que eles possam se espelhar. Se tornar um exemplo para que eles não precisem ficar buscando alguma influência na internet com que eles possam se espelhar, mas que eles possam olhar para você, pai, olhar para você, mãe, e o maior orgulho da vida deles será se espelhar na sua vida. Eu acho que esse é o melhor presente do Dia dos Pais. É um pai saber que o filho, o sonho do filho dele é ser como ele. Acho que é um bom presente para o Dia das Mães, quando o Dia das Mães chegar, né? Ou todos os dias, é a mãe saber que a filha quer se tornar uma mulher como a mãe foi. Então a gente precisa, se somos filhos ou pais, ou na verdade filhos todos somos, o que nós precisamos fazer esta manhã é orar, posicionar. Me ajuda, diga para quem está perto de você, diga assim: meu irmão, é dia de orar, se posicionar. Você pode aplaudir a Jesus esta manhã.
Hoje eu quero convidar você a orar comigo. E a primeira oração eu quero convidar os pais e mães a ficarem de pé, por gentileza. Depois a gente ora com os filhos, porque filho vai ser todo mundo, né? Mas pai e mãe, olha aí quantos pais e quantas mães. Que bênção. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração esta manhã. Fecha teus olhos. Espírito de Deus, nós oramos nesta manhã, nesse dia dos pais, nesse domingo de ceia, na tua casa nós estamos. Senhor, eu sei que nós falhamos, erramos nessa vida, mas a nossa oração esta manhã, ajuda-nos. Senhor, ajuda cada homem aqui a se tornar um pai modelo para a vida dos filhos. Espírito de Deus, eu oro por cada mulher aqui esta manhã, que elas sejam mães, exemplo para a vida de suas filhas. Ah, meu Deus, ajuda-nos a ter uma vida de oração exemplar para os nossos filhos, a sermos exemplo na vida com Deus, a sermos exemplo de honestidade, a sermos exemplos, ó Deus, de marido, de esposa. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço esta manhã, toma cada pai e mãe aqui, Senhor, ajuda-nos também a nos posicionarmos. Deus, não deixe a gente ser omisso, mas que a gente se posicione como pai e mãe. Ó Deus, que a gente se posicione para fazer diferente, Deus. Aonde nossos pais erraram, não nos deixe cometer o mesmo erro. Ó Deus, mas para que possamos ser um exemplo à vida dos nossos filhos. Pai, esta manhã nós oramos também pelos filhos, pelos nossos filhos. Cada pai e mãe aqui agora intercede pela sua próxima geração. Oh meu Deus, nós oramos pedindo que os nossos filhos, meu Deus, sejam abençoados também através da nossa vida. Oramos nesta manhã, Deus, te pedindo, ajuda-nos, socorre-nos, nós te pedimos agora, Senhor. Aqueles dias de fraqueza, naqueles dias de estresse, naqueles dias de nervosismo, Senhor, nos ajuda a segurar a onda, nos ajuda, Deus, a acalmar, nos ajuda, Deus, a nos controlar, a não falar palavras que vai amaldiçoar os filhos, a não falar palavras, ó Deus, que vai ofendê-los. Senhor, ajuda-nos, Pai. Toma cada pai, cada mãe aqui hoje na tua presença. Nós te pedimos, nós oramos agora por esse pai e mãe que está agora online também. Eu intercedo por eles agora também que estão em casa. Deus, os pais desta igreja que não puderam vir, nós oramos hoje, unimos a nossa fé em oração. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos, Deus, da caminhada. Ajuda-nos, Deus, todos os dias. Faça de nós bons pais. Faça das mulheres boas mães para suas filhas, para os filhos. Nós te pedimos agora. E se tem alguma área, Deus, da nossa vida que a gente precisa corrigir, se tem alguma área, Deus, da nossa vida que nós precisamos melhorar como pais, nós te pedimos, nos ajude a melhorar. Nos ajude a melhorar, Espírito de Deus. Nós oramos nesta manhã, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Amém.